Um oferecimento Zumar Trabalho. Olá, meu nome é Joab e eu vim aqui para apresentar o seminário de barramentos de expansão PCI e AGP. Os membros do grupo são Luiz Gustavo, Antônio Garcia, eu, Joab Urbano e Pedro Vinícius. E bom, sobre os barramentos PCI e AGP, que são barramentos de expansão, primeiro nós devemos falar o que é um barramento. Bom, o barramento é basicamente o encaixe de coisas como placas de vídeo, memórias RAM, que vão no computador. Os barramentos normalmente são para colocar essas coisas, esses equipamentos, e existem os barramentos de expansão, que podem ser colocados coisas extras como placas de som, placas de rede e placas de vídeo, que normalmente já estariam integradas no processador ou na placa-mãe. Se você quiser aumentar a qualidade, você pode botar uma placa de vídeo dedicada, ou uma placa de rede dedicada, ou uma placa de som, dependendo de como você quiser usar. Tipos de barramentos. Basicamente, há três funções distintas que o barramento assume. Primeiro, barramento de dados. Segundo, barramento de endereços. Terceiro, barramento de controle. 1. Barramento de dados. Como o nome diz, é responsável pela troca de dados no computador, tanto enviados quanto recebidos. 2. Barramento de endereço. Indica o local onde os processos devem ser extraídos e para onde devem ser enviados após o processamento. 3. Barramento de controle. Atua como um regulador das outras funções, podendo limitá-las ou expandi-las em razão de sua demanda. Barramento de entrada e saída. Fora a comunicação entre o computador e a memória, pode-se ter diversos outros dispositivos conectados na placa-mãe, ou um barramento especial para cada um deles. Exemplos mais conhecidos: PCI, o AGP e até mesmo o USB. O USB é amplamente utilizado em pendrives, impressoras, teclados, mouses e outros periféricos. Barramento de memória. Se tratando de memória, o barramento é muito importante na questão de quantos bits ele é capaz de levar por vez. Em especial, as antigas placas apresentam versões com barramentos diferentes de memória dedicada, tendo clock de processamento e quantidade de memória disponível diferente. Dica: devido a isso, busque sempre o modelo com maior barramento ou bus de memória disponível. Agora eu vou falar da história do PCI, a interconexão de componentes periféricos. Ele foi lançado em 22 de junho de 1992 pela Intel Corporation. Ele foi feito para substituir alguns padrões ancestrais, como o AGP, VESA e o USB, onde a interface era usada na placa-mãe, o que era bem ultrapassado. Outra questão que o PCI foi revolucionário na área é porque o barramento PCI foi um padrão definitivo para o mercado, pois todos os outros eram para uma projeção específica. Assim, quando se mudava a plataforma, outro padrão tinha que ser criado. Por exemplo, usando o PCI, ao se lançar um outro processador com socket, clocks e novas tecnologias, bastava redesenhar o chipset, mantendo o mesmo circuito do controlador PCI. Devido à padronização, em poucos anos, outras empresas se uniram à Intel e criaram outros tipos de PCI, como o PCI SG, PCI-X, AGP e, por fim, o PCI Express. Também eu preciso comentar para que serve o PCI. Antes de tudo, o PCI pode ser mencionado como interface, slot ou socket. PCI é um padrão de barramentos, como o Job tinha explicado antes sobre barramento, eu não vou me delongar. Destinado a conectar periféricos à placa-mãe do computador. Barramento é a interface física e lógica por onde um periférico se comunica com o restante do sistema, basicamente. Agora eu vou falar do funcionamento do PCI. No início, quando criaram o PCI, inicialmente o PCI 1.0 foi feito para clock de no máximo 33 MHz e 32 trilhas de comunicação para movimentação de dados alfa duplex, isto é, para enviar e receber dados pelo caminho. Anos depois foi lançada uma versão de 66 MHz. Vários dispositivos podem se conectar no mesmo barramento, o que é uma vantagem, havendo apenas um controlador PCI do chipset Ponte-Sul. Ele possui também uma característica plug and play, como a interface USB, o que possibilita o computador reconhecer e configurar automaticamente qualquer periférico instalado. Mais uma vantagem para o PCI.
E por último, dentre várias tecnologias que envolvem o PCI, ele usa a tecnologia Bus Mastering para ler e gravar informações sem intervenção do processador, o que melhora o processamento, o que não atrapalha para que ele faça atividades que outros materiais podiam fazer. Como eu tinha comentado, havia a evolução do PCI, tem o PCI-X, Express. Agora eu vou falar do PCI-X. O PCI-X é um barramento anterior ao PCI Express, o que muitos confundem. E essa confusão se dá porque a Intel usou o X nos nomes dos seus novos chipsets com suporte ao PCI Express. O PCI-X se trata de uma evolução do PCI de 64 bits em questão de velocidade. Mantém a compatibilidade com as placas PCI atuais, mas, em compensação, não soluciona o problema do custo dos slots de 64 bits. Existem duas versões do PCI-X, que operam a 100 e a 133 MHz, sempre com 64 bits por ciclo de clock. Usado em servidores que carecem de clocks maiores e de técnicas DDR e QDR para maior transferência, e por isso as evoluções do PCI-X se limitam ao nível lógico e a uma maior frequência de operação. Eu vou falar sobre o AGP 1.0 ou AGP X1 e X2. A Intel lançou a primeira versão do barramento AGP em julho de 1996. E seu modo de operação de barramento dizem respeito à quantidade de dados que são transferidos por pulso de clock. O AGP X1 é capaz de transferir apenas um dado de pulso e seu barramento opera em 66 MHz, transferindo 32 bits de dados por vez. A taxa de transferência máxima do barramento AGP X1 é de 266 megabytes por segundo, o dobro do barramento PCI. E o barramento AGP X2 trabalha transferindo 2 dados por pulso de clock, o que resulta em uma taxa de transferência de 533 megabytes por segundo. Agora eu vou falar sobre o AGP 2.0, que foi quando foi introduzido o X4, que foi lançado em maio de 1998 e permitiu o modo de operação X4, que transferia 4 clocks por pulso, tendo uma taxa de transferência de 1066 megabytes por segundo. E era alimentado em 1,5 volts. E o primeiro chipset a ter suporte e a segunda versão do barramento AGP foi o Intel 815P, lançado no mercado em junho de 2000. Desenvolvida em novembro de 2000, temos a terceira versão, que é o aprimoramento da segunda versão, permitindo o modo de operação X8, que possui uma taxa de transferência de 2.133 megabytes por segundo, 16 vezes maior do que o barramento da PCI. O primeiro chipset a ter suporte à terceira versão do barramento AGP foi a Intel 865P, lançado no mercado em maio de 2003. Além de operar com taxas de transferências elevadas, o barramento AGP também permite que a placa de vídeo use a memória RAM do micro com a extensão de sua memória de vídeo para o armazenamento de texturas e o elemento Z, o que aumenta bastante o desempenho, já que o barramento da memória é mais rápido do que o barramento AGP. Esse recurso é conhecido como DIME e não é suportado por todas as placas de vídeo AGP. E aqui temos alguns tipos de barramento AGP, onde podemos ver o tamanho deles, o espaçamento do finco e o consumo de cada um. Bom, agora falarei sobre o AGP Pro, que é um avanço do AGP. Qualidade visual em games é uma exigência cada vez mais presente e básica. Isso proporciona jogos realistas e belos ambientes tridimensionais para serem apreciados pelos jogadores. Porém, é impossível realizar todos os cálculos e procedimentos exigidos por este tipo de representação, sem peças de hardware com a capacidade correspondente. Por isso, a tecnologia aplicada na produção de computadores avança a cada dia, e os padrões de qualidade aumentam exponencialmente. Uma das consequências dessas exigências redobradas é que, além de ser crucial a existência de peças de hardware com capacidades altas, também é indispensável
a integração mais perfeita possível entre as peças. Um bom exemplo é o avanço do slot no qual placas de vídeo são inseridas. O defunto modelo PCI substituído pelo AGP, que, por sua vez, foi superado pelo PCI Express. O barramento AGP, por mais que esteja tecnicamente ultrapassado, ainda é utilizado por alguns desenvolvedores de hardware. Por mais que o suporte seja precário e haja poucas opções de placa de vídeo de alto desempenho para este tipo de barramento, algumas linhas inferiores com um preço acessível ainda são produzidas. As empresas desenvolvedoras de hardware geralmente não fornecem muito suporte técnico para este tipo de placas, pois o número de usuários equipados com barramento AGP está diminuindo, com o barateamento de placas-mãe com suporte a PCI Express. O padrão AGP 3.0, referente ao AGP 8X, inclui como pré-requisito que a placa-mãe seja capaz de fornecer 41 watts de energia para a placa de vídeo. O padrão AGP 2.0, referente ao AGP 4X, fala em 25 watts, enquanto muitas placas antigas fornecem ainda menos. Com a corrida armamentista entre a NVIDIA e a ATI, o clock e, consequentemente, o consumo elétrico das placas de vídeo cresceu de forma exponencial. Já se foi o tempo em que a placa de vídeo utilizava um simples dissipador passivo e consumia menos de 10 watts. Muitas das placas atuais superam a marca dos 100 watts de consumo e algumas chegam a ocupar o espaço equivalente a 2 slots da placa-mãe devido ao tamanho do cooler. Pensando nessas placas mais parrudas, foi criado o padrão AGP Pro, que consiste no uso de 48 contatos adicionais utilizados para reforçar o fornecimento elétrico do slot. O padrão AGP Pro 50 prevê o fornecimento de 50 watts, enquanto o AGP Pro 110 eleva a marca para 110 watts. Graças aos pinos adicionais, os slots AGP Pro são bem maiores que um slot AGP tradicional. As placas de vídeo AGP Pro também são incompatíveis com os slots AGP tradicionais, justamente devido à diferença no fornecimento elétrico. E o uso de slots AGP Pro encarece o custo das placas-mães, já que os fabricantes precisam adicionar trilhas e reguladores de tensões adicionais. Devido à combinação desses fatores, o padrão AGP Pro nunca chegou a se popularizar. Os fabricantes de placas de vídeo hesitavam em adotar o novo padrão enquanto não houvesse um volume significativo de placas-mãe compatíveis no mercado. Enquanto os fabricantes de placa-mãe resolveram esperar até que existisse um volume significativo de placas de vídeo AGP Pro, ou seja, o tradicional problema do ovo e da galinha. Com o impasse, os fabricantes de placas de vídeo decidiram adotar uma solução mais simples, onde os reguladores de tensão necessários são incluídos na placa de vídeo e ela passa a obter a energia adicional diretamente da fonte de alimentação, através de um conector Molex padrão do mesmo tipo utilizado pelo HD. Com o advento das placas PCI Express, foi desenvolvido inclusive um novo conector de energia específico para a placa de vídeo, com 6 pinos. A capacidade de fornecimento do slot PCI Express também foi ampliada, o que faz com que um número menor de placas de vídeo precisem do conector de energia externo. Um slot PCI Express 16X pode fornecer até 70 watts, quase 75% a mais de um slot AGP 8X. E aqui, como vocês podem ver, uma foto do barramento AGP Pro.